ótima noite para você que nos assiste. Estamos ao vivo no ar para mais um programa trazendo a notícia do interior, que é destaque no TH+, SBT, 202 municípios das regiões Oeste e Noroeste Paulista. Obrigado à família do interior pela companhia. E a gente promete trazer um programa completo com todas as notícias. Muito obrigado pela sua audiência. Terça-feira, dia 31 de março de 2026. Eu sou Sandro Pires e esse é o TH+ Notícias. Obrigado pela sua companhia. E a notícia aqui faz parte do nosso trabalho. O interior de São Paulo é destaque e tudo que está acontecendo você fica sabendo aqui no TH+ SBT. Confira agora os principais assuntos de hoje. Prefeitura de Rio Preto e a Companhia Rio Preto Luz assinaram um contrato de parceria público-privada que marca o início da implantação do programa Smart Rio Preto. O contrato prevê o investimento de 1 bilhão e 700 milhões de reais para a implantação do sistema. A Defesa Civil do Estado emitiu um alerta de tempestades na região com raios, ventos e condição para granizo. E a previsão se concretizou na região. Em Mirassol, a chuva veio forte. As pedras de gelo assustaram e uma árvore caiu sobre carros. O governo do estado confirmou a primeira morte por dengue em 2026 no Oeste Paulista. O idoso morador de Tupi Paulista. E ainda, hoje foi um dia normal para quem anda de ônibus em Presidente Prudente. O sistema de transporte coletivo voltou ao modelo tradicional, já que a implantação de um novo sistema foi reprovada pela população. O TH+ Notícias já está no ar. A gente começa o programa de hoje trazendo dados recentes que acendem um alerta preocupante nas 3 maiores cidades da região: Presidente Prudente, Araçatuba e São José do Rio Preto. Os registros de violência sexual continuam altos e a maioria dos casos é de estupro de vulnerável, crime que atinge principalmente crianças e adolescentes. Por trás de cada número existe uma vítima, uma família e uma história marcada pela dor. E especialistas lembram, a realidade pode ser ainda mais grave, porque muitos casos nunca chegam às autoridades. Denunciar é um passo essencial para romper o silêncio, responsabilizar os agressores e fortalecer a rede de proteção às vítimas. A reportagem vai mostrar isso, que esses dados, são preocupantes e quais são os caminhos para buscar ajuda. 227 vítimas por dia, 9 por hora e 1 a cada 6 minutos. Esses números representam o acumulado de casos de estupro e estupro de vulnerável em 2025 no Brasil. Ao todo, foram 83.262 casos durante todo o ano. E desse total, 58.951 vítimas tinham menos de 14 anos de idade, o que equivale a mais de 70% dos casos, com a maioria sendo meninas. Os dados são do Sistema Oficial do Ministério da Justiça. Apesar da gravidade, a análise revela que houve uma redução de 11% em relação a 2024, quando foram contabilizados 93.455 estupros. No cenário regional, o Oeste Paulista registrou aumento nos casos de estupro nos últimos 5 anos, principalmente em crimes que envolvem crianças e adolescentes, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em 2025, o Presidente Prudente contabilizou 441 denúncias de estupro, um aumento de mais de 25% em comparação com 2024, quando foram 392 casos notificados. Do total registrado em 2025, 334 ocorrências foram de estupro de vulnerável. Em 2024, foram 308 casos, um crescimento de quase 10%. Araçatuba, no Noroeste Paulista, também registrou aumento no número de casos.
Em 2025, foram contabilizados 304 estupros, sendo 230 de estupro de vulnerável. Em 2024, o total havia sido de 289 ocorrências, das quais 235 eram de estupro de vulnerável. Já São José do Rio Preto apresentou queda nos registros. Em 2024, foram contabilizados 734 casos, enquanto em 2025 o número caiu para 663. As estatísticas acendem um alerta para a população, especialmente para os familiares de crianças e para as mulheres, que são a maioria das vítimas, e também auxiliam as autoridades no enfrentamento à violência sexual. No entanto, muitas ocorrências sequer chegam a ser registradas, seja por medo, vergonha ou pela relação direta da vítima com o agressor. No caso das mulheres, existe muito a vergonha, o medo da exposição, o que as outras pessoas vão falar. E no caso de crianças e adolescentes, muitas vezes demora para que eles consigam compreender que, às vezes, aquele carinho, aquela forma de lidar ali com aquela pessoa não é a maneira adequada. Então, quando isso acontece, muitas vezes, a criança ela já está muito envolvida, ou às vezes ela está sofrendo também muitas ameaças, tem medo dos pais, e aí acaba que demora um pouco para ser descoberto. Muitas vezes, as crianças não conseguem relatar verbalmente a um adulto o que está acontecendo, o que dificulta a interrupção do ciclo de abuso. A especialista alerta os pais para os sinais que podem indicar que existe algo errado. Observem o comportamento das crianças, tanto das crianças quanto os adolescentes. Houve uma mudança brusca de comportamento, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, uma criança que é mais tímida, ela fica mais agressiva, ela fica mais ansiosa. Uma criança que era mais expansiva, extrovertida, ela começa a ficar mais tímida, mais isolada. A delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Presidente Prudente reforça a importância de denunciar. Não é necessário ter provas. O trabalho de coletar provas é da polícia. Qualquer pessoa que tiver qualquer suspeita de um ato sexual praticado contra criança, adolescente ou mesmo uma pessoa adulta, ela pode comunicar, pode denunciar, porque isso vai evitar que a situação se perpetue ou que novos fatos ocorram. É uma forma de proteger as crianças, especialmente adolescentes, e prevenir outros delitos. A Polícia Militar também atua no combate à violência sexual e está à disposição da população. A Cabine Lilás, por exemplo, um programa estadual que atende mulheres de qualquer idade vítimas de violência, conta com profissionais capacitadas para dar orientações sobre os caminhos disponíveis para acolhimento, proteção e acesso a direitos. Cidades como Presidente Prudente e São José do Rio Preto possuem esse serviço. Basta ligar 190. Hoje, quando uma mulher liga 190, ela passa por uma triagem e, verificando que não se trata de um risco iminente, ela é transferida para a Cabine Lilás. Na Cabine Lilás, ela é atendida por mulheres que foram treinadas, especializadas para prestar esse tipo de atendimento. Orientação, escutativa e o principal, orientação para essas mulheres para que elas consigam romper o ciclo da violência doméstica. A psicóloga ainda destaca que a rede de apoio tem um papel fundamental na recuperação física, mental e social da vítima. Existe aí uma visão e uma ideia de que a mulher é um objeto, né? Principalmente pelos homens e pelos agressores. A mulher, ela precisa se enxergar e olhar e ver que aquilo não é uma vergonha para ela, porque a culpa nunca é da vítima. Buscar apoio, ajuda, ter pessoas com quem ela pode falar. Caso ela não tenha alguém próximo, familiar ou amigo, buscar então a justiça, buscar médico, se orientar nos serviços de saúde. O importante é que ela se apoie em algo. A prevenção, denúncia e punição dos agressores. E o cuidado também, tanto das crianças, adolescentes, ou até mesmo as mulheres, porque através da internet está vindo um monte de perigos, né, escondidos lá, então tem que ficar muito atento realmente. Tomara que a gente avance nesse sistema. E olha, um casal de bolivianos foi preso em flagrante com cocaína em um ônibus que foi parado pela Polícia Rodoviária em Guararapes, na região de Araçatuba. O que chamou a atenção foi a maneira
como eles tentaram esconder a droga. A Patrícia Machado tem as informações. O ônibus foi parado em Guararapes, na rodovia Marechal Rondon, pelos policiais rodoviários durante a Operação Impacto, que fiscaliza ônibus, principalmente os interestaduais, que passam pelas regiões Oeste e Noroeste paulista. Durante essa fiscalização foram abordados 2 bolivianos, um casal, os dois com 21 anos, e eles ficaram bastante nervosos durante a ação policial. Aí os policiais foram verificar a bagagem deles e encontraram 4 garrafas térmicas grandes, dessas usadas para tomar tereré, e elas estavam bem pesadas. Quando os policiais olharam dentro das garrafas, tinha quase 1 quilo de cocaína em cada garrafa, totalizando 3,9 kg. No mesmo ônibus também havia um colombiano de 31 anos. Ele foi abordado pelos policiais porque também demonstrou nervosismo e com ele foram encontrados 5 gramas de cocaína e 250 unidades de LSD, que é uma droga alucinógena. Os 3 estrangeiros foram presos em flagrante e levados para a Polícia Federal de Araçatuba. A droga foi apreendida e, segundo os cálculos da polícia, ela é avaliada em mais de R$300 mil, um prejuízo e tanto para o crime organizado. Vamos agora à previsão do tempo. No início da tarde, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta de tempestades na região, com raios, ventos e condições para granizo. Aliás, imagens divulgadas na internet pela Defesa Civil trouxeram um mapa de onde estava esse alerta. Aqui São José do Rio Preto, Nova Granada, Monte Aprazível, Tanabiba, Dibacite, Cedral. No outro mapa, a gente vai mostrar a região de Araçatuba, Valparaíso, Guararapes, Birigui. Também havia esta previsão, esse alerta que você deve ter recebido aí no seu celular, não é verdade? E veio a chuva com vento forte também, Em Mirassol, a chuva veio com granizo, o que assustou aí os moradores e também o vento acabou derrubando uma árvore de grande porte. Os bombeiros foram chamados para atender esta ocorrência. Você vê ali, segundo informações recebidas pela nossa produção, essa árvore caiu em cima de carros. Não há informações sobre possíveis vítimas, nem tampouco aí o prejuízo que foi causado aí por essa árvore ter caído. Um susto muito grande realmente, e as pessoas, quando tem um alerta, devem se abrigar, ficar num local seguro, porque até mesmo ontem a gente já tinha trazido aqui a previsão de pancadas de chuva durante a tarde e se concretizou. Essa árvore aí caiu perto de um posto de combustíveis, às margens da rodovia Washington Luiz, na entrada de Mirassol. Muito bem. E a quarta-feira, previsão para amanhã, Sandro Pires, a quarta-feira, 1º de abril, deve ter o clima parecido com o que foi hoje na maioria das cidades da região. Sol, aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Confira na previsão. Em Prudente, a mínima deve ser de 21 graus e a máxima de 27. Em São José do Rio Preto, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em Araçatuba, diferente das demais cidades, a noite fica nublada, mas sem chuva. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Junqueirópolis, mínima de 21, máxima de 28. Cajobi, 19 a mínima e a máxima 30 graus. E em Santa Clara do Oeste, também o dia deve ser diferente das demais cidades. Muitas nuvens durante o dia todo, com aberturas de sol, mas não chove. Mínima de 22 e máxima de 32 graus. E olha, hoje foi um dia normal para quem anda de ônibus em Presidente Prudente. O sistema de transporte coletivo voltou ao modelo tradicional, que a população já estava acostumada. O resultado foi menos confusão nos terminais e alívio para muitos passageiros. Confira na reportagem.
Os principais pontos de ônibus de Prudente, na região central da cidade, amanheceram tranquilos nesta terça-feira. O cenário, que ontem era de caos, hoje dá lugar ao otimismo. Os passageiros comemoram a retomada do antigo sistema de transporte coletivo após dias de insatisfação. Foi a melhor coisa que fez para o povo, porque a população estava perdida, os idosos não conseguem andar de um ponto para o outro perdido, pedindo informação, a população também. A gente chega super atrasado no serviço, os patrões acham ruim, quem bate ponto, chega no final do mês, o pagamento é descontado. A gente perdeu os ônibus, demorou muito, perdi vários ônibus para ir para o serviço, então a gente já chegava tarde e agora melhorou. As crianças que estavam descendo em lugares errados, né? As pessoas que estavam precisando pegar o Uber, sendo que elas trabalham de doméstica, né? Precisando gastar para poder ir trabalhar. Foi um absurdo o que aconteceu, né? Mas eu estou muito feliz por ter voltado tudo normal, né? A prefeitura vinha implantando um novo sistema conhecido como tronco alimentador desde o dia 1º de janeiro. O modelo previa a integração entre linhas locais e expressas. No dia 15 de março, as novas linhas passaram a funcionar nas regiões leste e oeste da cidade. E no último domingo, as regiões norte e sul também foram afetadas. Na prática, a população reclamou que foi prejudicada em diferentes aspectos e não aprovou o novo sistema. Os problemas relatados chegaram ao conhecimento do Ministério Público do Estado de São Paulo, que sugeriu ao Poder Executivo o cancelamento do novo modelo de transporte na cidade. Diante dos problemas, a administração municipal anunciou nesta segunda-feira a retomada do sistema antigo, já conhecido e aprovado pela população. Hoje, os passageiros comemoram, mas não fecham os olhos. Nos pontos de ônibus, a tranquilidade é evidente. No entanto, os usuários do transporte lembram que antes mesmo da mudança no sistema, já havia problemas a serem resolvidos, como a superlotação dos veículos e falhas no ar-condicionado. Tem ônibus que tem outros que não tem, né? Uma lotação. Eu acho que aqui em Prudente precisava ter mais ônibus e mais empresas de ônibus, como era antigamente. Aí não teria esses problemas que nós tivemos, né? Em nota, a prefeitura afirmou que eventuais problemas identificados nos veículos serão formalmente cobrados da empresa, que deverá realizar as adequações necessárias conforme previsto no contrato vigente. A população que usa o sistema é que tem que ser ouvida, né, apontando as possíveis necessidades, né, para fazer o negócio andar realmente, porque é a pessoa que vai para o trabalho, a pessoa que vai para o médico, né, que vai para um compromisso, né, diferente aí, é essa pessoa que está usando. O papel aceita tudo, né? De repente há boa intenção até de fazer a modificação, mas na prática não pegou, a população reclamou e a prefeitura voltou atrás. De repente, futuramente pode retornar aí possíveis mudanças, né? Mas a gente vai continuar acompanhando. O sistema tem que ser bom para quem usa, né? Adequado aí, né? No dia a dia, a gente vai continuar acompanhando. E olha, você pode fazer denúncia, reclamação, sugerir reportagens, mandar um alô ou comentar o conteúdo do programa. Mande uma foto ou família, né? Foto da família, dos amigos. Você, quem sabe, está sozinho, pode mandar também. 1799-249-53. Nosso WhatsApp já está liberado. Daqui a pouquinho, as primeiras mensagens. Vai lá para o Zap e aí manda para a gente, tá bom? Em instantes, Prefeitura de Rio Preto e a Companhia Rio Preto Luz assinaram um contrato de parceria público-privada que marca o início da implantação do programa Smart Rio Preto, voltado à modernização dos serviços públicos por meio da tecnologia. Daqui a pouquinho, todas as informações para vocês. Estamos de volta com o TH Mais Notícias de um homem de 66 anos e está internado no hospital de base aqui em São José do Rio Preto
depois de cair do telhado da casa dele. A Melissa Alcântara tem todos os detalhes. A vítima foi socorrida em estado gravíssimo. Foi o SAMU que prestou os primeiros atendimentos e, por conta da gravidade dos ferimentos, o idoso foi encaminhado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. O filho contou para a polícia que estava no trabalho quando ficou sabendo do acidente. Ele disse ainda que o pai estaria consertando o telhado quando uma das telhas quebrou. Ele estaria sozinho em casa e teria batido com a cabeça no momento da queda. O caso foi registrado como queda acidental na central de flagrantes e vai agora ser investigado pela polícia. É importante a gente ressaltar que acidentes domésticos envolvendo aí quedas de telhados são, infelizmente, bastante comuns nesta faixa etária. As autoridades de segurança e o próprio Corpo de Bombeiros sempre alertam: qualquer manutenção em altura, por menor que seja, exige aí o uso de equipamentos de proteção ou, preferencialmente, a contratação de profissionais treinados. No caso de idosos, o risco de fraturas graves e traumatismos cranianos, como parece ter acontecido aqui, é ainda maior. Obrigado, Melissa. Todo cuidado é pouco, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E para acontecer é um piscar de olhos, um deslize, um descuido, então sempre muita atenção. Um borracheiro sofreu um grave acidente e morreu enquanto trabalhava. O Lucas Piccolo tem os detalhes. A principal suspeita da polícia é que esse borracheiro estava fazendo a manutenção em um dos pneus de um trator, quando o macaco hidráulico do veículo acabou escorregando e o trator caiu em cima dessa vítima. O homem chegou a ser resgatado com vida, levado até um hospital da região de Rubinéia, mas devido a uma parada cardiorrespiratória, infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. Esse borracheiro era um homem muito conhecido na região de Rubinéia. O caso ganhou muita repercussão e também acende um alerta sobre os cuidados e as orientações referente à segurança do trabalho. Quem vai nos dar todos os detalhes é o Gustavo Fieno, ele que é docente na área de Segurança e Saúde do Trabalho do Senac Araçatuba. Gustavo, quais são as orientações para esse trabalhador antes de fazer uma manutenção, o que ele pode observar ali e realmente se atentar antes desse trabalho? Vamos lá. Toda atividade que a gente vai exercer, a gente tem que ter um cuidado especial. Se a gente faz uma análise de risco daquela atividade, o que seria isso mais ou menos? O que pode acontecer comigo se caso algum equipamento falhar? Ou o que aquela atividade que eu vou exercer pode acontecer algum problema que pode afetar a minha saúde? Então, assim, a minha saúde e segurança está linkada à minha análise. Como é que eu vou analisar isso? Eu vou analisar a qualidade do meu material, se a manutenção desse material está em dia, se a minha atividade em si está de acordo com as normas técnicas. Todas essas informações é possível que a gente fica dentro de uma cartilha de segurança, que é o mais importante para a gente executar qualquer tipo de trabalho. Esse caso foi dentro de um ambiente de trabalho, mas dentro de casa das pessoas, num acidente doméstico, pode acontecer também? E quais são as orientações nesses casos envolvendo ali a casa realmente de uma possível vítima? Perfeito. Toda situação, todo lugar é um risco para a gente. Então eu posso estar andando numa calçada, tropeçar e cair, então a calçada não tem manutenção adequada. Dentro da nossa casa, por exemplo, qualquer manutenção que a gente fazer dentro da nossa casa, seja trocar uma lâmpada, trocar um chuveiro ou algo do tipo, tem um risco inerente àquela atividade, tem um risco escondido ali. Por isso que o profissional técnico responsável pelaquela área sabe exatamente quais são os locais específicos daquele risco e como se sanar esses riscos. As normas técnicas garantem isso também, só que dentro da nossa casa, nossa pressa, a gente quer resolver o mais rápido possível. É onde ocorre, infelizmente, essa fatalidade. Quais são as orientações para a pessoa que está fazendo uma manutenção dentro de casa? Primeiro, calma. Calma e saber o que está fazendo. Então a orientação é, não sei, estou em dúvida, quero economizar? Será que isso é viável? Não, peraí, vou chamar um especialista, uma pessoa técnica responsável. Vou fazer parte de manutenção elétrica? Eu não sei fazer parte de manutenção elétrica. Vou chamar um eletricista ou alguém que consiga me trazer um suporte sem colocar em risco a minha integridade e a dele também. Referente à segurança, agora voltando no trabalho, qual é a responsabilidade também do empregador? O que ele tem que fazer para dar condição também para esse... Engraçado que tanto o empregador quanto o empregado têm responsabilidades. Os dois têm que falar a mesma língua. Tanto o empregado e o empregador têm que deixar claro quais são os riscos. E ali, a partir do empregado, cumprir as normas que o treinamento estipulou, fazer as instruções técnicas conforme está estabelecida. O empregado, o nosso patrão, vamos dizer assim, eles têm que
fornecer os equipamentos para segurança, fornecer treinamento e mostrar os riscos daquela atividade. Isso é o básico, né? Vamos dizer assim. Tá certo, Gustavo. Obrigado, viu, pelas informações. Lembrando, referente a esse caso, então, que aconteceu em Rubinéia, a polícia segue investigando o caso para entender realmente o que aconteceu e se realmente esse macaco hidráulico escapou ou se alguma outra circunstância, infelizmente, gerou esse acidente que foi fatal. Obrigado, Lucas. Os nossos sentimentos aos familiares. E olha, a Prefeitura de Rio Preto e a companhia Rio Preto Luz assinaram um contrato de parceria público-privada que marca o início da implantação do programa Smart Rio Preto, voltado à modernização dos serviços públicos por meio da tecnologia. O contrato prevê um investimento de 1 bilhão e 700 milhões de reais para a implantação do sistema. Acompanhe na reportagem. Inovação. O encontro na Prefeitura marca o início de uma nova era. A tecnologia sendo usada para modernizar os serviços públicos. A Prefeitura de Rio Preto e a companhia Rio Preto Luz assinaram o contrato de parceria público-privada. O ato foi formalizado em cerimônia acompanhada pela imprensa. O prefeito Fábio Cândido afirma que os efeitos à população serão imediatos. O que nós pretendemos com esse projeto é que as pessoas possam utilizar os espaços públicos, as praças, as ruas de maneira geral, de forma muito mais tranquila, né, com muito mais qualidade. E é por isso que a tecnologia, por si, ela tem uma aplicabilidade reduzida, mas quando nós levamos a tecnologia em prol da qualidade de vida das pessoas, nós estamos fazendo algo que para o gestor público é muito positivo para o município. O projeto prevê integração de vídeo monitoramento com inteligência artificial, iluminação pública em LED e rede semafórica inteligente, com operação centralizada em tempo real por um centro de controle operacional. Nós faremos a instalação de mais de 70 mil luminárias na cidade, 3 mil câmeras, mais de 300 semáforos serão revitalizados, incluiremos sistemas de inteligência artificial no semafórico, nas câmeras, e isso seguramente proporcionará uma maior mobilidade na cidade e uma segurança maior também com a integração das imagens geradas pelas câmeras ao CCO, que será gerido pelas forças policiais da cidade. E nós esperamos hoje, com a ordem de serviço, em 15 dias já iniciar um processo de substituição de luminárias. Temos algumas obrigações contratuais de execução de projetos, então já estamos aqui. O Smart Rio Preto surge como o primeiro consórcio público-privado da cidade, formalizado com o objetivo de fortalecer soluções inovadoras para a prestação de serviços à comunidade. E olha, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, autorizou a internacionalização do aeroporto de São José do Rio Preto para a decolagem e pousos de voos internacionais restritos, por causa da participação do time, da equipe do Mirassol na Libertadores da América. O Vitor Garcês tem mais detalhes a respeito desse assunto, porque tem um prazo, uma limitação aí, não é que as pessoas vão, agora vai ter voo daqui de São José do Rio Preto para os Estados Unidos, para a Europa, não é bem assim, né, Vitor? Boa noite. É isso mesmo, Sandro. Novidades no aeroporto aqui de São José do Rio Preto, mas como você disse, não são voos, né, para qualquer pessoa aí que queira viajar para o exterior. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Essas novidades acontecem depois da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, autorizar o aeroporto aqui de Rio Preto a operar voos internacionais entre os dias 3 de abril e 28 de maio. Essa internacionalização é temporária e exclusivamente voltada para operações destinadas ao transporte de delegações esportivas que vão participar de partidas, né, da Libertadores e também da Copa Sul-Americana, como é o caso do Mirassol, time aqui da nossa região que vai disputar a Libertadores neste ano. E por isso acontece a internacionalização
inauguração do aeroporto aqui de Rio Preto para receber delegações esportivas de outros países, né, como Argentina, Uruguai, que vão chegar aqui para disputar contra o Mirassol. Além disso, as operações vão seguir, deverão ser previamente agendadas com o operador do aeroporto e também precisam seguir uma série de regras. Entre essas regras está a obrigatoriedade de ter uma coordenação com órgãos federais que atuam no controle de fronteiras, como Federal, Receita Federal e também a Anvisa. Então, o aeroporto é necessário seguir essa série de regras, Sandro. Tá certo. A gente vai continuar acompanhando. Eu acho que todo mundo ganha, né? Com a internacionalização, nesse caso aí, recebendo voos, a equipe indo para outros lugares, movimenta a cidade, movimenta o esporte aqui na nossa região, né? A autorização por 2 meses, mas, né, já tem aí os torcedores do Mirassol ficam contentes porque a equipe vai poder mandar os jogos em casa e cumprindo todas as etapas aí. Para você que está aqui junto comigo no TH Mais Notícias. Olha, se você ainda não tem casa própria, essa poderia ser a sua chance de realizar o seu sonho. A Prefeitura de Araçatuba abriu as inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida e você pode fazer seu cadastro até o dia 5 de abril. Mas atenção, para participar é preciso ter renda familiar de até R$ 2.850 e estar com os dados atualizados no CadÚnico. Quem tem imóvel próprio ou já recebeu benefício habitacional nos últimos 10 anos não pode se inscrever. Já as famílias que recebem Bolsa Família ou BPC, que tenham pessoa com microcefalia ou que sejam vítimas de desastres, podem receber o imóvel quitado. Na seleção, alguns grupos têm prioridade. São eles: mulheres chefes de família, vítimas de violência doméstica, pessoas negras, idosos, pessoas com deficiência, câncer ou doenças raras e famílias com crianças ou adolescentes. Se você atende aos requisitos, acesse araçatuba.sp.gov.br/habitação e faça o seu cadastro. E se tiver dúvidas, procure o Atende Fácil. Prefeitura de Araçatuba. Vamos lá, vamos dando sequência com o nosso programa. E você aí participando com a gente. Tem mensagem que chegou, lógico, o povo que não deixa a gente. Luiz Carlos Guimarães, de Olímpia, está acompanhando. Ô Luiz, um abraço para ti. Obrigado pela companhia. Antônio Ruano, de Presidente Bernardes. Boa noite, Sandro. Queria em primeira mão agradecer Presteza, a única emissora que sempre dá atenção. Obrigado pelo companhia. Um abraço aí, Presidente Bernardes. Quem mais está com a gente? Neide Lourenço, de Uchoa. Boa noite, um ótimo começo de semana. Já estamos indo, amanhã já é quarta, Neide. Estamos aí encarando a semana no peito. Valeu, daqui a pouquinho tem mais mensagens. Em instantes, governo confirma a primeira morte por dengue no Oeste Paulista. Um idoso morador em Tupi Paulista é a vítima. Daqui a pouquinho, todos os detalhes para vocês. Tá bom? Até já. Estamos de volta com o TH Mais Notícias e o estado confirmou a primeira morte por dengue em 2026 no Oeste Paulista. Um idoso morador de Tupi Paulista, o Vitor Garcês, tem todos os detalhes para a gente ao vivo. Vitor. Que tristeza esse caso, né, Sandro? O idoso com idade aproximadamente de 80 anos, ele morreu vítima da dengue este ano na cidade de Tupi Paulista e, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, a vítima morreu na semana passada e tinha comorbidades como hipertensão e diabetes. O idoso, né, como eu disse, de aproximadamente 80 anos. Essa já é a 9ª morte por causa da doença este ano no estado de São Paulo, ou seja, 9 pessoas morreram
vítimas da dengue em todo o estado em 2026. Diante dessa situação, na cidade de Tupi Paulista, a Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que a Prefeitura está realizando diversas ações para controlar o avanço da doença, reduzir o número de casos na cidade. Entre as ações que estão sendo realizadas, a Prefeitura tem feito a limpeza de locais com muito mato e também caminhões estão passando por alguns bairros para fazer a coleta de materiais que podem acumular água parada. A gente sabe, que é importante cada um fazer a sua parte, tirar um tempo ali do dia para fazer a limpeza dos quintais, dar uma olhada ali nos quintais, alguns objetos, que podem acumular água parada, porque essa ajuda, esse papel de cada um ajuda também a controlar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças como Zika e chikungunya. Na cidade de Tupi Paulista, ainda de acordo com a Prefeitura, foram registrados cerca de 41 casos de dengue este ano no município. Sandro. Tá aí com essa informação, o pedido das autoridades para que a população fique mais atenta, cada um fazendo a sua parte para combater o mosquito Aedes aegypti. Obrigado, Vitor. O Março Amarelo alerta para uma doença que afeta milhões de mulheres, a endometriose, muitas vezes confundida com uma simples cólica. Ela pode demorar anos para ser diagnosticada. Acompanhe. A descoberta veio de forma inesperada. Sem sentir sintomas claros, a Thalita recebeu o diagnóstico de endometriose há 8 anos. E foi num exame de rotina normal, de ginecologista, ele viu que tinha alguma coisa diferente e falou, vamos pedir um ultrassom pra gente entender mais ou menos o que é isso. No ultrassom ele já identificou era como se fosse um cistozinho no meu ovário, e aí foi quando ele pediu a ressonância. E aí na ressonância constatou que eu tinha endometriose profunda já, e pra mim assim foi um baque, Até a gente precisa pensar que há 8 anos atrás a endometriose não tinha, vamos dizer assim, a repercussão que ela tem hoje, O tanto que ela é falada hoje. Então, assim, a gente falava assim, o que é isso? A endometriose é uma doença que pode causar inflamações e dores intensas. O problema acontece quando um tecido na região do útero cresce fora do lugar. O endométrio, geralmente, ele está dentro do útero. Quando ele está fora do útero, isso não é normal. E isso quer dizer que a mulher tem endometriose. E quando esse endométrio, quando a gente menstrua, o tecido está dentro do útero, essa cólica é controlada. Mas quando o tecido está fora do útero, em outros órgãos, essa cólica é muito intensa. A endometriose pode ser confundida com uma simples cólica menstrual mais forte. Por acharem que é apenas parte do ciclo, muitas mulheres acabam convivendo com a dor por anos, sem nem imaginar que pode ser a doença. Segundo o Ministério da Saúde, 1 em cada 10 mulheres no Brasil convive com a endometriose durante a idade fértil, totalizando cerca de 7 milhões de brasileiras. E quando não tratada, a doença pode causar uma das consequências mais temidas pela maioria das mulheres: a infertilidade. Ela pode ter dificuldade para engravidar, ela pode ter, às vezes, uma obstrução intestinal, ela pode ter um problema na bexiga, ela pode ter um problema nos ovários, nas trompas. Aonde o tecido se implantar, aí ela vai ter algum problema de saúde. Porque muitos sintomas são normalizados. Por exemplo, a cólica. Nem toda mulher, ela tem, às vezes, um limiar de dor alto, então ela acha que aquela cólica é normal e não é normal. Então, quando que a cólica não é normal? Você sabe quando a gente pode diagnosticar isso? Quando essa cólica limita as atividades femininas. Então, ela não consegue trabalhar, ela não consegue estudar, ela às vezes tem que ir num pronto-socorro tomar uma medicação venosa. Isso não é normal. Apesar de não ter cura, a doença tem tratamento e com acompanhamento médico é possível controlar os sintomas. No caso da Thalita, o tratamento trouxe mudanças importantes. Depois de seguir à risca as orientações médicas, ela conseguiu realizar o sonho de ser mamãe e vive com qualidade de vida. Em 6 meses eu refiz a ressonância. O meu cisto no ovário já estava metade do tamanho, já estava com 2,5 cm.
E passado um ano, eu refiz esse exame, eu tinha entrado em remissão. Cada ano que passa, se isso não for tratado, isso pode piorar. Essa inflamação pode piorar, a cólica pode ficar cada vez mais intensa, pode acometer a parte intestinal. Então, quanto mais tempo demorar o diagnóstico, piores são as consequências. E a gente está falando de março amarelo, né? Mas isso daí, a prevenção, o diagnóstico tem que ser durante todo o ano. É lógico que o sistema cria, né, esse nome para reforçar as ações, as campanhas, a mídia divulga, mas é importante fazer um acompanhamento durante todo o ano. Outra campanha que também existe, que também foi criada, é o Março Azul Marinho, e é uma campanha nacional de conscientização sobre a prevenção e o combate ao câncer coloretal. A iniciativa tem o objetivo de alertar as pessoas sobre hábitos saudáveis e a importância do diagnóstico precoce. Quem tem as informações para a gente é a Joyce Cremonese. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre a prevenção desse tipo de câncer. O Março Azul Marinho vem para isso, para chamar a atenção principalmente dos exames preventivos e para a gente ficar atento aos sintomas que podem ser sim um alerta da doença. Eu vou conversar com o Dr. Francisco Gonçalves, que é coloproctologista. Doutor, com relação então a esse tipo de câncer, né? Vamos desmistificar, né? Uma coisa é o intestino de colo retal e outra coisa é o de próstata. As pessoas acabam confundindo, é isso mesmo? É isso mesmo. O câncer de próstata, né? Então a próstata é um órgão do sistema urinário, que aí os médicos que cuidam disso são os urologistas, e o câncer coloretal, ou seja, o câncer do intestino e do reto, é o câncer que acomete nosso intestino grosso, vamos falar de uma forma geral disso. Anteriormente, a gente preconizava fazer um exame de rastreamento, ou seja, o exame de rastreamento é aquele que se faz no paciente sem nenhum sintomas. Então, aquele paciente acima de 50 anos. Esse paciente, esse exame foi baixado a idade para 45. E mesmo assim a gente vê hoje um aumento em população em pacientes abaixo de 45 anos e até abaixo de 40 anos mesmo tem ocorrido esses casos. E doutor, quais são os sintomas, né, desse câncer? Quais são os sinais de alerta que a população deve ficar atenta? Na maioria das vezes ele é um tumor, um câncer sem sintomas. Por isso que o exame de prevenção é muito importante para nós, né? Mesmo que não tenha sintomas. Mas em termos de sintomas, um dos sintomas que acaba sendo muito negligenciado pela maioria das pessoas é a alteração do padrão do funcionamento do intestino. Então, isso é muito atento. Às vezes o intestino ou prende um pouco, ou solta um pouco mais, e isso vai ficando frequente, e a pessoa vai atribuindo. Isso é por causa do meu tipo de alimentação, não, isso é por causa de alguma medicação. Pode até ser, mas merece ser avaliado e investigado. Outra coisa que pode acontecer são dores abdominais. Essas dores não são específicas. A gente pode ter dor que simula como se fosse uma dor de estômago. Mesmo com endoscopia normal, isso tem que ser avaliado a parte do intestino. O emagrecimento pode ocorrer também nesses pacientes, né? Normalmente a gente vê já em casos que são um pouco piores, e pacientes mesmo sem sangramento que às vezes têm uma anemia, né? Que a gente chama do sangramento oculto. Então também pacientes com anemia também tem que ser investigado por possíveis perdas aí decorrentes de algum problema no intestino. Esse câncer sendo identificado, como que é o tratamento? O tratamento da doença do câncer coloretal, ele é um tratamento cirúrgico, né? O tratamento é cirúrgico. Então, quando o paciente está diante do diagnóstico, a cirurgia é a chance desse paciente ter uma cura, né? A gente fala muito isso, o paciente, ele tem o diagnóstico, ele é submetido à cirurgia e após isso ele é acompanhado por 5 anos. Então, e quanto mais cedo, mais eficaz é esse tratamento cirúrgico. Então, não precisa ter medo disso, né? Porque a chance de ficar bem e ter uma vida praticamente normal é muito grande. Tá certo, doutora, obrigada pelas informações. Então, suspeitou, aí tem alguns sintomas, procure um especialista, procure o seu médico, faça os exames preventivos. É muito importante a gente cuidar da saúde. E quanto antes, né, a gente conseguir aí esse diagnóstico melhor, a gente vai ter um sucesso ainda melhor no tratamento. Ok, obrigado, Joyce, pelas dicas. E agora um recado.
Todo mês a gente tem aquelas contas fixas para pagar, como luz, internet e também a conta de água. E nada mais prático do que resolver isso ali, na hora, usando o Pix. E agora os clientes da GS Nima Samar já contam com essa facilidade. A fatura chega de cara nova, mantendo todas as informações de forma clara e organizada, com ainda mais praticidade para o dia a dia. A mudança atende à Lei Complementar número 214 de 2025 e as diretrizes da reforma tributária do consumo. E tem várias novidades, né? Uma delas é que está o pagamento via Pix, com QR Code impresso na própria conta. Além disso, ao longo deste ano, o cliente poderá consultar a nota fiscal da água. É a fatura da GS Nima Samar, mais moderna, prática e pensada para facilitar a vida de quem utiliza o serviço. GS Nima Samar, nosso presente é o seu futuro. Tem mensagem? Tem mensagem? Tem, lógico. Vamos lá, ó. Kleber Fratin de Rio Preto, boa noite. Fiore de Rio Preto, obrigado. Flávio Góes de Aspásia. Olha só. Nilda Vitorino, boa noite. Sandro, tudo bem? Mirassol, ó. Hoje choveu aí granizo, hein? Será que chegou a cair perto da sua casa, Nilda? Um abraço para você. Tem mais mensagens? Ligeirinho, Longo Valdair. Sandro, boa noite. Ligeirinho de Mirandópolis, seu fã, obrigado. Um abraço para todos aí da cidade. Leonice de Monte Aprazível também dando aqui boa noite. Não perca o seu programa lá em Monte Aprazível. Valeu, Leonice, obrigado. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um mutirão catatreco lá em Presidente Prudente. Agora os moradores têm que ficar atentos, porque houve uma alteração aí, mudou a região da cidade que eles estão atuando, quais são os materiais que são recolhidos, até quando vai, daqui a pouquinho a gente informa vocês aí de Prudente, tá bom? Até já! Estamos de volta com TH Mais Notícias. A Prefeitura de Prudente faz uma força-tarefa para recolher materiais inservíveis. E a população tem que ficar atenta. Uma nova região da cidade passou a ser atendida pelo mutirão catatreco. A Natália Salvato tem os detalhes. Nesta semana, equipes da Prudenco percorrerão os bairros do Setor 2 com o mutirão catatreco. São eles: Centro, Jardim Aviação, Bosque, Vila Bonita, Vila Coronel Goulart, Vila do Estádio, Vila Dubos, Vila Esperança, Vila Lessa, Vila Machadinho, Vila Maristela, Vila Marques, Vila Nova, Vila Ocidental, Vila Oriental, Vila Paraíso, Vila Rosa, Vila Santa Helena, Vila São Jorge e Vila São Pedro. Durante o mutirão serão recolhidos materiais inservíveis como móveis velhos, eletrodomésticos velhos e também louças sanitárias. Não serão recolhidos durante o mutirão podas de árvores, lixo orgânico e restos de materiais de construção. A orientação é que os moradores acessem o cronograma completo e coloquem na calçada os materiais apenas na data estipulada para cada localidade. Natália Salvato, de Presidente Prudente. Tem que desapegar dos produtos que não estão servindo, né? Não presta para nada. Ajude aí toda a comunidade. Recado para você? Olha, se você ainda não tem casa própria, essa pode ser a sua chance de realizar o seu sonho. A Prefeitura de Araçatuba abriu as inscrições para o programa Minha Casa Minha Vida. E você pode fazer o seu cadastro até o dia 5 de abril. Mas atenção, para participar é preciso ter renda familiar de até R$ 2.850 e estar com os dados atualizados no CadÚnico. Quem tem imóvel próprio ou já recebeu benefício habitacional nos últimos 10 anos não pode se inscrever. Já as famílias que recebem Bolsa Família ou BPC, que tenham pessoa com microcefalia ou que sejam vítimas de desastres, podem receber o imóvel quitado.
Na seleção, alguns grupos têm prioridade. São eles: mulheres chefes de família, vítimas de violência doméstica, pessoas negras, idosos, pessoas com deficiência, câncer ou doenças raras e famílias com crianças ou adolescentes. Se você atende aos requisitos, acesse araçatuba.sp.gov.br/habitação e faça o seu cadastro. Se tiver dúvidas, procure o Atende Fácil. Prefeitura de Araçatuba. Você sabia que no Brasil tem mais boi do que gente? É o que mostrou uma pesquisa do IBGE. No ano passado, eram 238 milhões de cabeças de gado contra 212 milhões de pessoas. Confira na reportagem. O dia ainda está começando, mas o Thomas já está no manejo. Ele trabalha com recria de bovinos e na fazenda dele, em Araçatuba, são 5 pessoas e mais de 500 animais. E é justamente o grande rebanho que dá ritmo à propriedade. A Alta Noroeste ela passa por ciclos de mudança, então hoje a grande relevância são as áreas de cana-de-açúcar, ocupando espaço. Então ela obriga o produtor a intensificar mais, então você tem que diminuir as suas áreas de pecuária por questão de rentabilidade frente a outras culturas e você tem que intensificar. Então é cuidar mais das suas pastagens, colocar mais animais em menos hectares de terra, isso também é característica a nível Brasil, e intensificar o sistema. Então quando você tem os animais ali já virando para o ciclo de boi magro, aí sim é hora de confinar eles e mandar para o mercado. E se na fazenda do Thomas o rebanho já supera aí muito o número de pessoas, no Brasil inteiro o cenário não é diferente. Segundo o IBGE, foram contabilizados 238 milhões de cabeças de gado e 212 milhões de habitantes no país em 2024. Isso significa que, no ano passado, o número de bois no Brasil foi 12% maior do que o número de pessoas. O Thomas também é presidente do CIRAM, o Sindicato Rural da Alta Noroeste, em Araçatuba. Ele explica que os dados impactam na economia do país e estão relacionados a mudanças e aos avanços tecnológicos. Você tem esse DNA de muita tecnologia, então se você olha para Araçatuba, os principais laboratórios de genética estão aqui, com os principais criadores do Brasil, mandando essa genética, não só aqui para a nossa região, para o estado, para o Brasil e até o mundo inteiro. Então mostra a característica aí do produtor rural de Araçatuba, que é de intensificar, de manter essa tradição do boi, mas com muito mais valor agregado hoje. Então você tem mais precocidade, animais que ganham mais peso em menos tempo, todo esse manejo é muito mais sustentável do que a gente tinha há 15, 20 anos atrás. E aqui no interior paulista, essa conta também impressiona. Na região atendida pela Defesa Agropecuária de Araçatuba, são cerca de 900 mil cabeças de gado, para pouco mais de 700 mil habitantes. Isso significa que hoje tem 21% mais bois do que pessoas vivendo por aqui. A Defesa Agropecuária acompanha esse crescimento de perto. Segundo o médico veterinário do órgão estadual, o aumento desenfreado no número de bovinos sem o controle sanitário ideal pode abrir espaço para doenças entre os animais, o que afetaria também o consumidor. Esse crescimento ele tem que ser um crescimento responsável, né? Ele tem que ter um manejo adequado, é um gado que tem que estar com rastreabilidade, né? Daí a importância de junto aos órgãos oficiais, você ter esse registro, né, da propriedade, dos animais que estão ali nela e ter sempre atualização, né? Porque é por meio do cadastro e da atualização de rebanho que o Serviço Veterinário Oficial consegue chegar até a propriedade para orientar o produtor, trabalhar junto com ele e fazer a inspeção clínica dos animais para garantir aí a sanidade e a rastreabilidade, né, de toda a cadeia. E a previsão para os próximos anos é de alta no setor, com mais manejo, tecnologia e maior demanda. Expectativa muito boa para os próximos anos, os produtores aí intensificando, ficando cada vez mais preparados e mais prontos para enfrentar o mercado. Então é essa diversificação que é característica da região. Então você tem as áreas de cana junto com as áreas de cereais, você tem uma pecuária mais intensiva. Então tudo isso aí é muito bom e a perspectiva dos próximos anos é excelente. Curioso, né? E a produção aqui é forte.
Obrigado pela sua audiência. Fique agora com o SBT Brasil. A gente volta amanhã às 18h30.